Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Daniela Bolson. Boa noite, Sabrina. Vamos esperar o nosso convidado chegar. Boa noite. Vocês que estão aí já vão mandando o aviãozinho para os convidados, para os amigos de vocês. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Nadi. Ó, o nosso convidado chegou. Vamos chamá-lo aqui. O som tá bom, pessoal? Bom, a imagem tá boa. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estou ajustando aqui meu fone, só um pouquinho. Tá bom. Agora melhorou. Boa noite, Ricardo. Tá bem alto o teu som, para mim, pelo menos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Esse fonezinho aqui eu tô me adaptando. Pode falar agora? Pode falar. Ah, tá bom. Tá pegando bem aí. O pessoal não se assuste, né, Endinara, que eu sofri um acidente essa semana passada. Então, Vamos contar daqui a pouco pro pessoal. tá certo, tá ótimo. Olha o Luiz Paulo entrando aí, grande amigo. Boa noite, querido. pessoal. Boa noite, Igor. Olha, Luiz, a gente ficou sabendo que a gente te conhece. Olha só que mundo pequeno, né? Suzete, boa noite. Reinaldo, boa noite. Maria João, boa noite, pessoal. Ana Júlia, boa noite. Esperar mais um pouquinho. Já me assustei, Maria João. Nós já vamos contar o que aconteceu, né, Gustavo? Com certeza. É o trabalho em equipe. Eu não ia deixar minha parceira Endinara na mão. Com certeza que não. O Luiz falou agora. É verdade, saudade de vocês. Eu também tô com saudade de ti, Luiz. Foi muito bom esse reencontro através do Gustavo. Bom, pessoal, então eu quero desejar para todos uma boa live. Para quem não me conhece, meu nome é Endinara. Eu tenho uma empresa chamada Feedback, né, que é o perfil que vocês estão seguindo. O Everton acabou de entrar agora também. E a gente trabalha com consultoria e treinamento para a empresa. E a proposta que a gente está aqui hoje, como o meu perfil vem trabalhando, é para falar sobre trabalho de equipe, trabalho em equipe. E nada mais bacana de convidar um atleta que também trabalhou em equipe, vai contar um pouco para vocês como é esse trabalho em equipe quando ele atuava como atleta, hoje como consultor e também comentarista da Sport TV. Então, eu quero apresentar para vocês o Gustavo, o nosso, deixa eu ler aqui na minha cola, atleta olímpico de canoagem, com diversos títulos nacionais e internacionais, medalhista no Mundial de 1992 e nos Jogos Mundiais Masters de 2013. E foi escolhido 5 vezes pelo CBO o melhor atleta da modalidade. Então é um baita de um atleta, uma baita de uma pessoa muito bacana, vocês vão gostar muito dele, é uma pessoa muito acessível, uma pessoa riquíssima. Agora é contigo, Gustavo. Endinara, boa noite. Encheu bastante minha bola e me jogou uma grande responsabilidade. Eu vim aqui de forma mais humilde, mas tu colocou para cima já, enfim, já botou a régua lá em cima na live. Agradeço a oportunidade, o convite teu por fazer parte desse momento, as pessoas que estão nos acompanhando também, espero que vocês aproveitem. Eu acho que mais do que trazer um conteúdo
ele servir, né, de forma prática para a gente refletir. Um tema tão importante e nunca esteve tão vivo quanto o trabalho em equipe, que abrange tantas coisas, né? Bem, mas vou falar um pouco do Gustavo atleta. Iniciei no esporte por acidente, ajudando meu irmão a carregar o caiaque dele até o Rio. Em troca disso, eu comecei a dar minhas primeiras remadas aqui em Três Coroas, sou de Três Coroas, Vale do Paranhana, e a gente começou de forma, digamos assim, acidental. Não imaginávamos que íamos viajar Brasil afora, quem dera mundo afora, e participar de Olimpíadas e conquistar títulos nacionais e internacionais. Então, a canoagem, ela fez, na verdade, eu me descobri enquanto pessoa, o lado competidor que despertou em mim. E para vocês terem uma ideia, eu fui atleta por mais de 25 anos, hoje eu não consigo entrar num caiaque porque eu vejo como competição, vejo como disciplina, vejo com um objetivo claro na frente, eu não consigo entrar simplesmente para me divertir. Embora na semana passada eu remei com meu filho mais velho, que também já deu suas remadas, viajou um pouco. E no meio de toda essa vida esportiva, em vários momentos, estava trabalhando, treinando e estudando. Então exigia bastante foco, lógico. O esporte, ele não é um esporte rico como o futebol, não é um esporte que tem uma visibilidade como a natação, enfim, é um esporte muito difícil de praticar, ele tem uma série de variáveis, o ambiente é bastante incerto, é bem pertinente para esse momento. É uma corredeira onde a todo momento a água te chacoalha de um lado para o outro, e nós estamos passando por esse momento aí, enquanto pessoas, enquanto membros de equipe também. Então foram mais de 25 anos como membro da equipe brasileira de canoagem, viajei por vários países do mundo, muitas vezes assumi o papel não só de atleta, mas também de dirigente. Eu tinha facilidade em falar línguas, eu tinha que negociar com o pessoal do balcão da companhia aérea para despachar os nossos caiaques. A gente viajava com os caiaques como bagagem, não como cargo. Então foram grandes desafios. As conquistas das medalhas, eu acho que elas são algo muito, assim, talvez muito superficial. Eu acho que por trás das medalhas existem muitas histórias, e essas histórias que valem a pena, são essas histórias, esses aprendizados que fazem a gente seguir em frente. Embora minha modalidade tenha sido uma modalidade individual, a canoagem especificamente, participei de 2 Olimpíadas, conquistei 19 títulos brasileiros e treinei muito nessa vida, a preparação é tudo. E também atuei em alguns momentos como atleta de rafting, que é uma modalidade coletiva, digamos assim. Você tem 6 remadores ali no barco, 4 ou 6 remadores, depende da categoria, e digo que foi um grande desafio entrar no mesmo barco com todo mundo remando, pessoas de diferentes, todos com habilidade de remador, mas diferentes habilidades e potencialidades e diferentes, digamos assim, mentalidades. Então, o tema trabalho em equipe, ele é bastante complexo. E quando eu participei da atividade do rafting, eu vi o quanto isso era, digamos assim, delicado de lidar. E também percebi que o trabalho em equipe, ele acontece independente da modalidade. Existe uma série de equipes, dependendo digamos assim, das esferas que a gente está, que são, de fato, uma equipe que essa equipe vai te ajudar a conquistar bons resultados. Então, o impacto é muito grande nas pessoas que estão à volta da gente, elas, de certa forma, fazem parte da equipe. O convite para ti surgiu justamente disso, porque tu vens de um esporte que é individual. E aí eu trouxe o desafio de te trazer o que o trabalho de equipe influencia na tua vida, ou influenciou na tua vida quanto atleta e quanto comentarista hoje e treinador, porque muitas vezes nas empresas a gente percebe que as pessoas são individualistas. Elas trabalham cada um com o seu objetivo individual, com o seu perfil, só que trabalho de equipe a gente já resume tudo.
é busca pelo mesmo objetivo. Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Linkar o mundo corporativo com o esporte, que tem tudo a ver. Tu falaste antes, né? De que são pessoas dentro, no rafting, são pessoas totalmente diferentes, é o que a gente encontra nas empresas. Mas qual o desafio de estar trabalhando com pessoas diferentes, mas na busca de um trabalho e de um objetivo em comum? Então, é esse o objetivo que a gente está falando aqui, fazer esse link entre o mundo corporativo e a vivência do esporte. Eu quero dar boa noite para a Pietra, para o Maicon, para a Adriana, Vila Boa, Rosane Guerra, a Nica, a Lucas, Kleber, o César, a Vivi, Gui Mapelli, a Grazi, a Andressa, Mano, e o Maurício, meu Deus, muita gente, Jonas, vamos, você for da Paula, Enio, enfim, várias pessoas, gente. Oi, Paula, tudo bem? A Cássia e Caniel também. Então, para começar esse assunto, como tu define trabalho em equipe? O trabalho em equipe, na minha visão bem clara, ele é você ter uma capacidade de tirar o melhor de si enquanto indivíduo e contribuindo para um coletivo, que não é um grupo, é uma equipe de fato. E para mim o grande diferencial é ter um objetivo claro e as pessoas serem encorajadas, apoiadas nesse processo. Eu tenho muito viva a atividade do rafting. Quando eu entrei, eu assumi um papel de liderança que eu não era meu, não era meu no sentido de que eu não sabia quem ia ser o líder, eu acabei assumindo. Então, ser capaz de ter um objetivo claro, e esse é dado pelo líder, sim, embora possa ser um líder até informal, né, Indinara? Lógico que nas empresas a formalidade da liderança ela acontece, mas sim, a gente sabe que existe lideranças informais que impactam na equipe. Então, ter um objetivo claro, confiar nas pessoas que estão ali no teu barco, confiar nas pessoas que estão ali na empresa passando, digamos assim, elas estão te passando uma parte do trabalho para tu executar, e aí a gente vai falar sobre feedback também, que como é que, Indinara, você está passando trabalho para mim, como é que eu estou passando para o Guilherme, e assim vai. Então, ter essa capacidade de entender essa parte mais complexa. E interdependência, a gente tem que ser capaz de conquistar esse resultado de forma coletiva. Tem que ser em equipe, é mais fácil, é mais agradável e dessa forma a gente consegue dar espaço para outras pessoas também, né? Não fica aquele sufoco daquela liderança que abraça a bronca e resolve tudo. Então, essa capacidade de distribuir as responsabilidades, as pessoas têm habilidades diferentes, elas vêm de um lugar diferente, elas ouviram coisas diferentes umas das outras, e a equipe, ela tem, quando é de fato uma equipe que é capaz de se escutar, ela se ajusta a essas diferenças e consegue seguir em frente, entendendo que ora um vai carregar o piano mais que o outro, mas que vai haver esse entendimento, né? Para mim é objetivo claro, interdependência e confiança que fazem, digamos assim, um tripé que faz a equipe acontecer. E lógico, na minha opinião, a equipe tem conflito, é normal isso acontecer, é uma divergência, mas é por um bem maior, né, Indinara? É justamente esse o propósito, né, desses pequenos conflitos que acontecem. Na verdade, tem bastante gente entrando aqui, a Carol Escura, a Caroline, o Kiko, o Josué. Gente, vocês puderem mandar também, através do aviãozinho aqui para o pessoal, para os amigos de vocês participarem dessa live, a gente vai ficar muito feliz. Na verdade, o trabalho de equipe é uma coisa muito difícil de se trabalhar dentro das empresas. Eu sempre falo que é muito complicado as pessoas acharem que realmente trabalham em equipe, porque existe um foco muito, um desfoco, na verdade, sobre o que é o trabalho em equipe, né? Então, durante esses últimos dias, eu trabalhei a importância do trabalho de equipe, de engajar as pessoas, de buscar as pessoas para a sua equipe, de trazê-las para dentro do universo do que é. Porque hoje as empresas, as pessoas vão para as empresas, elas trabalham, fazem o seu lá, bate o cartão,
né, faz o seu e vai embora. Né? Não existe um envolvimento de verdade pelas pessoas, né? Não na sua grande maioria, de ter aquela paixão, aquele amor pelo trabalho que está fazendo. Então, dentro das tuas experiências, qual que é a tua opinião? Qual a maior vantagem do trabalho de equipe? A vantagem do trabalho de equipe é acho que uma facilidade, um encorajamento, individualmente, fazendo uma relação entre a competição individual e a competição por equipe. O individual, quando acontece algo que o objetivo não é alcançado, existe uma certa uma resignação, é um fechamento, é uma reflexão, que a reflexão é extremamente positiva. E no trabalho em equipe, quando acontece um resultado que é inesperado, um resultado que não é positivo, eu acho que existe uma sinergia, a equipe de fato, né, diferente do grupo, né, a equipe de fato ela é capaz de unir, se abraçar e seguir em frente, fortalecida, transformar um insucesso num futuro bom desempenho, alto rendimento. Então, eu acho que isso faz parte da vida da gente, porque a equipe ela começa dentro de casa, né, Indinara, com o pai, com a mãe, lá quando a gente é mais jovem, quando a gente é novo, depois a gente casa, enfim, ou tem filho. Faz parte de uma equipe também, né? São várias esferas, mas fazem parte de uma equipe. E é sempre no momento de dificuldade que a gente mais aprende e que as pessoas podem, digamos assim, te apoiar. O outro lado da equipe, por exemplo. Então, eu tenho essa visão muito clara com relação a isso, né? O trabalho de equipe, ele alivia. A gente percebe em esportes coletivos, onde um atleta, por exemplo, a gente estava falando sobre o vôlei hoje à tarde, a gente conversou rapidamente, né? A capacidade que tem de se complementarem é diferente de uma competição individual. Eu tive uma equipe que me apoiou sempre, fora d'água, enfim, colegas de trabalho que também fazem parte da equipe. Mas dentro de um coletivo, acho que acontece isso, essa compensação e tendo um objetivo mais arrojado, é uma capacidade de ter a complementariedade de uma habilidade que é diferente de um e de outro e que pode ajudar aí num desafio futuro. As empresas estão passando por um momento de grande desafio. A gente falou também hoje à tarde sobre o home office, o que sobrou do home office para a liderança que controlava, para aquelas pessoas que querem só resultado, o que tem a confiança hoje para se trabalhar, porque as pessoas muitas estão em casa por necessidade de distanciamento, e é preciso confiar nas pessoas. Só que se aquilo não foi feito lá adiante, aí a gente está falando de um grupo, porque aí a pessoa, o líder, ele acaba sendo um controlador que quer controlar a pessoa e não o resultado. Então, é bem interessante. E no esporte tem essa digamos assim, essa leveza de arriscar um pouco mais e talvez até o técnico líder, enfim, dar um puxão de orelha, olha, não precisava ter esticado a corda tanto. Em tantas modalidades coletivas, isso acontece, mas é nessas horas que surge aquele degrau que é escalado através da confiança também, né? E essa troca, eu acho que ela é muito importante, ela sempre fortalece. Na verdade, exatamente é um dos 4 pilares que eu falei, que além da confiança precisa ter, é um planejamento. Então, como a gente foi para o home office sem planejamento, ninguém tinha nunca planejado isso, né? Então, não teve planejamento, se não tinha comunicação e não tinha comprometimento das pessoas, tu não vai ter um trabalho de equipe, porque tu precisa ter um líder para poder ter um trabalho que pudesse levar as pessoas a desenvolver um trabalho em casa, porque tu não tem nada, tu não tá como controlar ela, né? Então, a gente falou hoje à tarde justamente isso, que as pessoas foram para o home office sem saber como fazer, né? E as coisas foram acontecendo. Mas se eu já tinha confiança de um líder antes, se eu já tinha um planejamento adequado, se eu tinha uma comunicação estabelecida que fluía, né, entre as pessoas, o trabalho home office ficou muito melhor de trabalhar. Mas se eu já não tenho um trabalho de equipe antes,
eu tenho uma forma de agir, que é como grupo, né? Que até o Luiz colocou aqui. Existe uma confusão muito grande entre trabalho em equipe e trabalho em grupo. Ambos dão resultado, mas com certeza que os dois dão resultado, mas qual a diferença entre os dois, né? Um grupo é cada um tem os seus objetivos, vai lá e busca, né? Vai lá e faz, mas não é um objetivo comum, onde todos ganham, onde todos aprendem, onde todos cooperam, onde todos estão unidos realmente pelo mesmo objetivo. E realmente é muito difícil trabalhar em equipe. Quando eu vou para as empresas, tu deve falar isso também nos teus treinamentos, nas tuas consultorias, que é difícil trabalhar em equipe. Tu vai aplicar uma atividade prática e tu percebe na prática ali da tua atividade, que é simbólica, né? Mas que reflete o dia a dia daquela equipe, justamente que quando não tem comunicação, quando não tem relacionamento, quando não existe um respeito e hierarquia, enfim, N fatores que podem acontecer, né? Exatamente. E quando tu falaste da questão de trabalhar a dificuldade, que é preciso ter, o líder é preciso ser um cara com uma ótima comunicação, e aí a gente entra na tua área, né, o feedback, assessoria e comunicação, é algo fundamental, a boa comunicação, né, chegar mesmo o mesmo objetivo para cada pessoa e elas principalmente entenderem, né? E muitas pessoas, quando não entendem, elas acabam fazendo de conta que entenderem e não perguntam também. E aí surge mais problema, mais ruído na comunicação. Dentro da atividade do rafting que a gente utiliza para fazer treinamentos, é interessante porque justamente em alguns momentos a gente vê uma liderança dentro do bot, uma liderança formal da empresa. Gustavo, só um pouquinho. Oi. Só um pouquinho. Eu acho que está dando um pouco de interferência com a tua internet, tá falhando. Tá Desculpa instável? te interromper. Agora melhorou, eu acho. Isso aí. Melhorou? Uhum. Então, eu estava falando sobre a atividade do rafting, que ela é muito interessante, porque você coloca todo mundo no mesmo bote e é preciso remar, é preciso ter uma comunicação clara. Lógico que quem dá essa comunicação acaba sendo o instrutor. Ele dá essa comunicação, mas as pessoas ouvirem é outra coisa também. Existe um gap nesse meio do caminho. E aí, quando se vê que tem uma liderança formal dentro do bot, aí as pessoas acabam digamos assim, sendo subordinadas ao que a pessoa faz. E aí gera um grande desequilíbrio, porque aí o bot, de fato, ele anda de lado. As pessoas não acompanham o comando do instrutor, né, e ele dá de forma bem clara, mas é bem interessante, é muito interessante essa atividade, ela causa justamente isso, né? E que é processo, né? Que dentro das empresas é o processo, que muitas vezes está equivocado, está ultrapassado, que às vezes não existe processo, que cada um faz de um jeito, né? Então, é exatamente isso que influencia no trabalho de equipe. Muitas vezes eu vou para fazer uma coisa dentro da empresa e eu acabo percebendo que o trabalho é muito mais amplo, porque, na verdade, às vezes não existe o processo, não existe a comunicação, não existe o relacionamento. Então, fica difícil de tu trabalhar lá na frente o ponto 5 se eu não trabalhei o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Exatamente, e aí um agravante da atividade é que normalmente no bot você tem 3 pessoas de um lado e 3 do outro. E se um lado rema mais forte que o outro, o bot vai andar de lado e não vai passar no caminho proposto pelo instrutor, e que é o melhor caminho a ser passado. Então, muitas empresas acabam muitas vezes andando de lado, porque a comunicação chega para um lado diferente do que chega para o outro, um lado rema mais forte que o outro, então acontece esse desequilíbrio, e quem perde, na verdade, acaba sendo a empresa, né? A equipe não entra em sintonia e o bot acaba andando de lado, e aí ele vai batendo na pedra, vai para debaixo do galho, ele sai do caminho proposto, e isso acontece, é uma forma bem, digamos assim, lúdica de falar, mas acontece, acredito que aconteça bastante dentro das empresas, né? Um setor contra o outro, algo nesse sentido, aquela departamentalização. A departamentalização, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar assim, isso não é do meu setor, né? Isso é com o setor X.
Não, isso não é da minha alçada. Gente, né, se a empresa está pegando fogo, o problema é meu. Eu sou da empresa, eu sou pertencente àquele local. Talvez não seja da minha responsabilidade pegar o balde, mas talvez eu possa ajudar a pegar o balde, né? Para apagar o fogo. Então, é importante que as pessoas percebam o intuito, repetindo, né? De te trazer como atleta é mostrar que, agora, daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta, de mostrar que como no esporte individual, né? Quando tu atuava como um atleta individual, como é que tu trabalhava em equipe, né? Então, é isso que eu quero que tu comente agora para o pessoal. Mesmo sendo um atleta individual, tu trabalhava em equipe? Com certeza. Começando pelos colegas mais próximos de clube, o treinamento ele é um constante desconforto. E aí a própria equipe também se apoia no sentido de superar o momento da temporada de mais atividade, um treinamento mais físico, mais forte. Então começa no clube já esse processo e depois entra na esfera da equipe, digamos assim, a confederação que está envolvida. Então a gente sai do ambiente do clube e vai integrar a equipe nacional, por exemplo, vai viajar, aí já é outra esfera, você tem um técnico, tem outros dirigentes, talvez outros colegas de treinamento, ou talvez alguns do clube. Então, vai saindo de um ponto para o outro, e mesmo sendo esporte individual, a gente depende do outro, por quê? Porque o outro me empurra para cima. Se eu não tenho ninguém na minha cola, literalmente, para me empurrar, para fazer eu me esforçar, eu não vou me desenvolver. Aí a gente entra na questão da aprendizagem, né? Se todo mundo fizer a mesma coisa do mesmo jeito, a gente vai ficar igual cachorro correndo em volta do rabo. Então isso é muito importante. Durante algum tempo da minha trajetória, eu acabei tendo assim, um desempenho muito acima dos atletas do país. Então, eu competi numa prova nacional, era meio que um tédio. E isso fez mal para mim, na verdade. Acabei, não digo que eu me acomodei, mas eu não tive esse incômodo de ter alguém, muitas vezes, me pressionando. E isso é parte da equipe, né? Quando tem alguém bom na equipe, pô, chega próximo daquele cara, almoça com aquele cara lá no refeitório para aprender com ele, entender, e isso sempre ajuda. E não competir, né, com ele. E não competir com ele, né? Exatamente, a competição ela acontece ali no momento de, bom, vamos dar o melhor, cada um dá o seu melhor. Um melhor para um, nós somos totalmente pessoas muito diferentes umas das outras, então a gente pode aceitar isso. E então, entra nesse ambiente, né, colega de equipe, depois a própria equipe nacional, e muitas vezes, dentro do ambiente internacional de competição, é muito interessante a modalidade de canoagem slalom. Você tem atletas de outros países, competidores, adversários, te apoiando e te ajudando. Porque a gente embarca numa viagem para a Europa, por exemplo, embarcava, aí tinha que consertar o equipamento, aí o cara da Áustria tinha o equipamento para consertar, emprestava para ti, e então existia essa troca muito grande, e os treinamentos, aí é uma parte da equipe, digamos assim, que eu não tinha me dado conta de quanto isso impactou no resultado da gente. As pessoas estavam abertas para ajudar a gente, mesmo não sendo da equipe, mesmo sendo adversário de outros países. E isso não só atletas, mas técnicos também. Técnicos estrangeiros ajudando a gente. Foi fantástico, assim, foi fantástico mesmo. Olha a contradição, né? Então, os teus concorrentes, né? Os teus adversários, que eram de outros países, te auxiliavam. E, às vezes, quem está do nosso lado, dentro da empresa, na mesa da frente, é o nosso concorrente e não nos ajuda. Então, como o esporte pode nos ensinar tanto para o mundo corporativo, né? Entra uma questão de lealdade, de colaboração e fair play, aquela palavra que eles falam tanto, né, o fair play.
E eu vivi isso e para mim era muito natural isso. E no Brasil a gente percebeu que alguns clubes nas competições já estavam um pouco mais fechados com relação a isso, mas se os europeus aceitavam a gente e ajudavam a gente, de certa forma eles fizeram parte em algum momento da equipe, porque eles colaboraram e sem cobrar nada. Nós éramos uma equipe, a equipe brasileira na década de 90 que viajou para a Europa, era muito jovem, eu viajei com 14 anos a primeira vez para competir e treinar, em 1989, a gente participou muito jovem dos Jogos Olímpicos de Barcelona, eu tinha 17 anos, meu irmão foi colega de equipe, ele competia outra embarcação, ainda bem, né, que aí não ia ter essa bronca se eu participasse da mesma prova dele. E um outro colega, o Marlon Grins. E depois, em 96, ele também foi. Então, a gente teve... E dentro do esporte, a dinâmica de mudança de equipe ela é muito rápida. Mesmo sendo uma modalidade individual, existe uma equipe que vai viajar para o exterior e ela pode mudar a qualquer momento, então também tem que acolher essas pessoas. Muitos que você muitas vezes subestima, eles te trazem muito aprendizado, eles têm uma capacidade de transformar de fato a seleção numa equipe. Então, dentro do esporte, isso é fantástico. Por isso que o trabalho de equipe é tão rico, né? E a gente não aproveita isso no nosso dia a dia, que pode ser na família, pode ser no grupo de amigos e, obviamente, que no mundo corporativo. Deixa eu ler um pouquinho aqui os recados que tem bastante. O Luiz botou, a verdadeira competição era no Rio. Ele falou para ti. Exatamente. O Mendes Veículos falou, Gustavo, grande como atleta e como pessoa. Algumas viagens juntos e sempre motivando a todos. A Grazi falou bem isso, não sei em que momento a gente estava falando. A Rosane, o que acontece nas secretarias do poder público é o que eu fiz concurso para isso. O outro setor não me interessa. Ela estava falando em relação aos setores, né? A Andressa falou, a verdade, acontece muito isso. A Carol, as pessoas acham, entre aspas, que não fazem parte do todo. Deixa eu ver o que mais. Muita gente entrou, ótima live, parabéns. Deixa eu ver. Tebalque Ídolo, abraço, mestre. Praia Limpa, Torres, tu deve conhecer. Vamos ver quem mais. A Maria João perguntando quais são os 4 pilares ou 4 valores do trabalho em equipe. Na minha concepção, né, Maria João? Comunicação, uma liderança, comprometimento e planejamento. Se a gente não fizer planejamento, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Existe uma grande dificuldade hoje no planejamento, porque ele está muito dinâmico também, né, Indinara? O planejamento está assim, existe um planejamento e o trabalho no dia a dia ele é bastante desafiador, né? Mas eu acredito que o planejamento, as pessoas têm a ideia de planejamento como algo estático. E, na verdade, ele não é. Então, assim, a gente faz um planejamento para que a gente consiga seguir um traçado para onde a gente vai. Mas não quer dizer que ele não pode mudar a qualquer momento. E é esse o grande problema das empresas. Ou não planejam, ou planejam e não mexem no seu planejamento, né? A Vanessa disse, minha aula é cancelada hoje, consegui entrar, que bom. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Linda história de vida, a Maria João colocou. Luiz, nas empresas a verdadeira competição tem que ser da porta para fora. E olhe lá, isso está mudando também. É verdade. Deixa eu ver o que mais aqui. A Cassi botou. E mudar o planejamento estrategicamente nos momentos que precisa. Exatamente o que eu acabei de falar. Então, vamos para a próxima pergunta. Existe diferença do trabalho em equipe no esporte, na TV e também nos trabalhos que tu faz hoje? Diria que não. Diria que eles são muito próximos, né? O esporte, ele trouxe, assim, mesmo competindo individualmente, existiam pessoas. O trabalho, existiam pessoas que te contribuíam, te ajudavam muito. E aí, em todas as áreas, esferas que eu te relatei antes.
Na TV é muito interessante, é um trabalho que eu vou fazer não vou fazer um merchan, mas vou falar que a Sport TV tem uma qualidade fantástica de transmissão, especialmente em Jogos Olímpicos. Então, é um trabalho, ele é uma equipe dinâmica também, muda, porque o Gustavo ele é o comentarista, mas o narrador muitas vezes vem lá do jogo de tênis para narrar canoagem slalom, vem do vôlei para narrar canoagem slalom. Então, existe uma adequação muito rápida. É um contexto também bastante complexo, né? Desde o primeiro contato que eles fazem contigo, sempre procurando te deixar à vontade e explorando o teu potencial. E, lógico, orientando algumas coisas com relação até a maneira como você vai abordar um determinado tema, né? Tem algumas limitações, mas é muito interessante e algo que me chamou a atenção nos comentários em Jogos Olímpicos. Eu iria comentar esse ano, tive meu contrato cancelado, já que não vai acontecer esse ano, estava com o contrato assinado e seria a 5ª edição que eu iria comentar. Então é bastante complexo, porque existe uma comunicação muito assertiva, objetiva na televisão, algumas coisas você não pode fazer, algumas coisas você tem que fazer ali na hora, e todo mundo se complementa. Muitas vezes o próprio comentarista, o narrador não entende tanto da modalidade, mas o comentarista entra e dá uma equilibrada para explicar um pouco melhor, mas justamente porque o trabalho tem que ser entregue com excelência. Então, é bastante interessante, foi um aprendizado fantástico trabalhar na televisão, né, fazer esse tipo de trabalho, e eu jamais imaginei que fosse fazer, mas eu me senti tão bem encorajado a fazer que foi muito tranquilo, muito natural, e hoje me ajuda muito nos treinamentos. Justamente para o treinamento, a questão da comunicação, ela tem me ajudado bastante, e eu também tenho um boletim esportivo numa rádio regional, que eu faço aqui na região do Paranhana. Então, tu foi muito bem recebido, acolhido. Então, teve a busca daquela equipe que já existia para que tu entrasse nela e pudesse se sentir pertencente àquele grupo, né? Porque muitas vezes é o que falta, né? Eu até coloquei um dos posts, eu coloquei como receber um novo integrante na equipe, né? Como que as pessoas recebem um novo integrante numa equipe, porque muitas vezes eles veem como, de novo, né, adversário e não como parte integrante daquela equipe que está sendo colocada ali. Uma questão muito interessante o nível de confiança e digamos assim, a autonomia que eles dão para você fazer um trabalho. Então, essa parte digamos assim, de acolhimento fantástica, e todos os comentaristas que a gente acaba encontrando, eles têm esse mesmo sentimento. Na verdade, no momento ali da transmissão, muitas vezes é o comentarista, o narrador e o pessoal digamos assim, lá da técnica. Mas quando a gente sai do ambiente ali e vai, no caso de Jogos Olímpicos, tu interage com vários ex-atletas que estão ali para comentar, tu percebe que todo mundo é uma grande equipe e se trabalha muito na facilidade. É gente que gosta de gente. E não sei se é porque é Rio de Janeiro, que a coisa é muito fácil. Aqui no Sul parece que às vezes a gente tem aquele ranço, aquela desconfiança, aquele negócio, que vão pegar o meu lugar. Armado. Anda armado. E lá é muito diferente. Então, sempre ajudou, sempre foi um grande facilitador chegar lá e ser surpreendido com a maneira como eles desenvolvem o trabalho, sabendo que tem tantas variáveis e os próprios narradores assim são fantásticos também. Muito, muito interessante, um baita aprendizado que eu tive lá. Então tem os 4 pilares que eu falei, né? Então tem liderança, tem comunicação, tem planejamento, né? E tem comprometimento de todo mundo para que a coisa dê certo. É um objetivo, todo mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo abraça, é um objetivo, e é interessante porque nós, enquanto comentaristas, a gente não pode torcer para brasileiros, a gente tem que fazer o comentário técnico, então tem todo, né, o objetivo é fazer uma transmissão
E isso fica muito claro, uma transmissão de qualidade, de excelência, onde existe a emoção do narrador e o comentário técnico do comentarista. Mas é um complemento e que realmente gera assim, um resultado fantástico, porque eles vão buscar sempre as melhores pessoas, os maiores conhecedores, né? E aí não existe aquele jargão, muitas vezes, do futebol, que é um comentário manjado, digamos assim, é algo mais original e bem consistente, é bem interessante. E técnico, exatamente, né? Precisa passar a emoção, mas também passar. E esse objetivo sempre é interessante, que no final da transmissão as pessoas vêm e comentam, agradecem, foi muito bom, se cumprimentam, é muito agradável fazer parte desse momento, assim, saber, pô, fizemos o melhor com aquilo que a gente tinha. A perfeição, bom, a perfeição a gente sabe que isso não existe para o ser humano, mas que fizemos o melhor a gente fez. Então é uma satisfação sempre muito grande. Vamos lá para os comentários, tem perguntas aqui para nós. Sabrina botou, ótimo, gente que gosta de gente. A gente precisa muito disso, né, dentro das empresas. Gustavo, como manter a equipe com foco e principalmente com pensamento positivo? De que maneira fazer as adversidades virarem oportunidades? Depois tem mais uma. Uau, que pergunta! O pensamento positivo, eu acho que é um pouco da gente poder entender que um insucesso ele é um grande aprendizado e vai te fortalecer para o futuro. Falando da minha experiência enquanto atleta, as derrotas fizeram me desenvolver de verdade, me tiraram do conforto. Então, eu acho que esse é um grande ponto. As pessoas, eu tive muitos aprendizados com derrotas, assim, doeu, porque eu participei de 2 Olimpíadas, outras 3 eu fiquei de fora, mas eu não desisti, eu tentei. Então, a questão do pensamento positivo, eu acho que é olhar para o futuro, mas fazer o que tem que ser feito naquele momento da melhor maneira possível. E se de fato o que você fez era o melhor e não deu o resultado esperado, bom, vamos seguir se desenvolvendo. No esporte, tem gente melhor, tem gente que está melhor preparado. Mas manter o pensamento positivo, acho que é uma coisa que tem que ser, que para de fato mudar, tem que ser colocado isso dentro das empresas de forma muito honesta, muito verdadeira e com bastante humildade. E isso começa lá com a liderança, com a diretoria, é uma maneira leve de lidar com situações difíceis. Porque a gente, normalmente, numa situação difícil, a gente quer controlar aquilo que a gente não pode controlar, mas então vamos controlar a gente mesmo, vamos ser mais positivo e muitas vezes, esses dias eu fiz inclusive eu escrevi um artigo no LinkedIn falando sobre vínculos sociais, a importância da liderança, mesmo em momentos de dificuldade, se aproximar da equipe, levantar a moral da equipe, estar ali presente, não fechar a porta e se isolar. E eu acho que quando acontece isso, vem uma insegurança muito grande da equipe. O cara se fechou lá, deu problema, o cara se fechou. E aí ele cria uma barreira e não está junto deles. Esse é um dos pensamentos que eu tenho, né? E de que maneira fazer as adversidades virarem oportunidades? Bom, é preciso um pouco de criatividade mais do que nunca, né? Um pensamento crítico. E tem um livro muito interessante do Yuval Harari, o 21 Lições para o Século XXI, que ele fala de habilidades que a gente não aprendeu na escola e em lugar nenhum, a gente aprende na vida, que é comunicação, criatividade, pensamento crítico e colaboração. Então, é preciso entender que a gente vai passar por fases, momentos mais difíceis. No treinamento, por exemplo, o treinamento de alto rendimento ele é muito ingrato, porque os atletas eles se preparam para um pico que ele é muito preciso. Por exemplo, a Olimpíada, o auge é a Olimpíada. E 2 meses antes eles vão competir, eles não conseguem ter um desempenho, porque eles estão programados para fazer lá. Então a gente tem que olhar também o desempenho ao longo do tempo. Quando fala de adversidade, o ser humano, ele por natureza, ele quer fazer algo diferente, quer já ter uma vantagem ali na frente. E aí eu falo de talento. Talento a gente não nasce com talento. Tem pessoas que têm mais facilidade e outras não. Então, eu acho que é isso, olhar para o futuro também.
Olhar para o futuro também e mudar comportamento. A gente tem ferramentas fantásticas, né? Tem o nosso cérebro que é uma máquina, e a gente precisa encorajar ele e estimular ele a trabalhar e trabalhar cada vez melhor. Eu acho que isso é um grande ponto. E entender que a gente não vai mudar um hábito numa semana, fazer uma coisa diferente e vai ter um resultado ali na frente, né? A gente sabe que vai ter que seguir até alcançar algo maior. Para mudança, assim, as pessoas passam 30 anos da vida fazendo um tipo de atitude, e daí em 2 semanas querem mudar. Não é assim que funciona, né? É uma questão de disciplina, de buscar conhecimento, de se esforçar, de persistência. Isso serve tanto para o esporte quanto para o mundo corporativo, né? Então as pessoas querem chegar no topo, né? Mas como que elas vão chegar no topo? Não é assim que a gente chega no topo, e não é para todo mundo chegar no topo, né? Nem todo mundo vai ser o primeiro. Nem todo mundo vai ser o primeiro. E eu acho que quando fala em persistência, Indinara, não sei se tu concorda comigo, o pessoal concorda aí, mas quem trabalha em equipes comerciais com venda, esses caras são muito persistentes, são muito bons, porque eles tomam a porcentagem de não, muitas vezes é muito maior que a porcentagem de sim, então eles são extremamente persistentes, né? As pessoas estão, de repente, reclamando dentro da empresa, vai trabalhar na área comercial, é um baita de um desafio, concorrência pesada, tudo mais. Então, é isso, é muito esforço, é preparação, eu sempre digo, é preparação. O mundo, ele quer te derrubar de toda maneira, é bolada na cabeça, na frente, nas costas, é rasteira, mas aí a gente tem que estar preparado. Cachorro na minha frente, acidente, violento. Depois nós vamos falar. Tá bom, a gente acabou não falando, né? Bom, vamos lá para mais uma pergunta. A gente acabou não falando no início. Vamos lá. Nas equipes, como evitar os conflitos e as fofocas? Antes quem fez a pergunta foi o Vila Boa, e agora a Maria João. Nas equipes, como evitar os conflitos e as fofocas? Uau, o conflito não tem como evitar muito. Eu acho que tem que transformar ele fazer as pessoas entenderem que todas são diferentes e que são pontos de vista que muitas vezes podem ajudar na resolução de um problema. Um time de futebol, por exemplo, se os caras fizerem só o que o treinador manda para furar a defesa do time, talvez não vá acontecer. Então, vai existir conflito no calor da situação, e aí quando fala da dificuldade, que é trabalhar em equipe, ter essa sensibilidade, às vezes acontecer essas coisas e, digamos assim, não tentar evitar botar pano quente, porque senão as pessoas vão se sentir sempre protegidas e não vão se expor em algum momento também de maior necessidade de que elas se exponham para resolver um problema, né? Hoje a gente é pago para resolver problema, né? Problema complexo, a maioria deles. E a outra pergunta, fofocas? Fofocas? É isso? Isso. Eu acho que é questão de comunicação e cultura. É um processo de mudança de cultura. É o ruído que tira o foco das pessoas. Quando a gente fala em foco, tem muito sobre isso, né? E tu que é especialista na área. A gente está sempre com o telefone, com alguma coisa, e se a gente não tirar o tempo para fazer algo de fato, né? Tá cheio de coisa para tirar a atenção da gente, né? E fofoca mexe com o nosso lado instintivo. E aí a gente já entra num modo de luta ou fuga ou paralisa. E aí perde totalmente a razão. Esse assunto é uma outra live, né? Porque dá uma outra live de 1 hora. Porque, assim, comunicação quando tu tá com uma pessoa, tu tem que olhar nos olhos dela. E hoje a gente não olha nos olhos das pessoas, né? A gente está no olho no computador, no celular, enfim, tá dispersando. E aí entra os ruídos, entra falhas na comunicação e também, eventualmente, entra as fofocas. Mas voltando, que a gente já está quase encerrando o nosso horário. Quando viu, já passou 1 hora. Teve mais um recadinho aqui para vocês, para ti, que foi Canoa e Brasil. Grande Gustavo, aprendi muito, baita atleta. Vamos lá. Obrigado, quais os maiores empecilhos para o trabalho em equipe acontecer? Tem alguma situação
que tu pode contar, que tu já passou, que tu não conseguiu trabalhar em equipe? Eu acho que uma liderança falha pode comprometer bastante, né? Uma liderança, e aí quando entra nesse clima de fofoca, enfim. E uma coisa que aconteceu durante uma competição de rafting que eu participei, que eu não indico jamais trocar a peça, um atleta na frente, que fala uma linguagem diferente da tua, no sentido de uma gíria diferente. Aconteceu comigo isso há 3 anos atrás. O cara falando uma coisa, eu estava entendendo outra. Era um brasileiro, era uma prova do Campeonato Brasileiro de Rafting, categoria Master, né? Eu sou Master hoje, né? Não competi na Master desde 2013, na Itália, nos Jogos Mundiais. Então, é preciso ter uma linguagem muito uniforme. Eu acho que isso atrapalha bastante. É um ruído muito alto e comprometimento das pessoas. Quando tem um gráfico interessante agora eu não lembro o nome do autor, que ele fala que a parte mais básica é a confiança numa equipe. Depois a gente tem o conflito, que ele vai acontecer, depois é o comprometimento, responsabilidade e resultado. Eu acho que o comprometimento, muitas vezes, o líder vai estar lá fazendo o seu melhor, mas a pessoa não quer embarcar naquele barco. Ele não quer. A pessoa não quer entrar. Hoje nós estamos vendo isso nas empresas. Há 5 meses atrás as pessoas estavam reclamando. Hoje muitas estão dando graças a Deus que estão trabalhando. Exato. Quer dizer, mudou, é um choque. Então, tem coisas assim. Na minha vida, quando eu trabalhava, treinava e estudava, tinha gente que não ia vir atrás de mim. E isso também acontece dentro das empresas. De 10 pessoas de uma equipe, 2 de repente não estão nem aí. E lógico que isso atrapalha a equipe, porque aquele cara que quer trabalhar em equipe de fato, ele vai puxar todo mundo para o trabalho. Só que às vezes você nivela aí a diferença entre igualdade e justiça. Tratar com igualdade, você pode nivelar todo mundo por baixo. Com justiça, não é questão de puxar saquismo, não. O cara tem um esforço maior, um resultado melhor. E eu acho que isso atrapalha bastante numa equipe. Eu acho que na prática isso acontece, né? Tem aquele cara que coloca a régua lá em cima porque ele é assim, e outro que, bom, tem que ser tratado com igualdade. Aí o desempenho da equipe certamente desce, né? Exatamente. Bom, a gente está quase chegando ao final da nossa live e tá todo mundo perguntando se tu caiu de bike, se tu tá todo esfoladinho. Só deixando alguns recados que o pessoal está dizendo que foi perfeito, muito obrigado, estou amando e aprendendo bastante, aprendendo muito. Então, assim, pessoal, ele já vai contar para vocês, mas antes dele contar, eu queria que vocês batessem uma foto nossa, fizessem um print, nos seguissem, né, o meu perfil e o perfil do Gustavo, para que vocês continuassem aprendendo e buscando conhecimento nos nossos perfis. Então, feedback, assessoria. E o teu, Gustavo? GSEUBAC Treinamentos. E aí agora a gente vai fazer uma pose e vocês fazem um print e falem que vocês adoraram a nossa live, divulguem bastante para todo mundo. Vamos fazer uma pose? E aí agora o Gustavo vai contar para vocês o que aconteceu com ele e também vai se despedir, que a gente está quase encerrando. Temos aí 3, 4 minutinhos, né? Bom, vou ser bem rápido. Aqui na região eu me afastei do esporte competitivo, mas eu sempre pedalei, sempre fiz mountain bike. E na quinta-feira da semana passada, pedalando com um amigo meu, uma descida com asfalto, eu tinha visibilidade, um cachorro cruzou na minha frente, ele não veio para me morder, ele veio simplesmente cruzando e eu não tive para onde ir. Porque era um alvo móvel, né? Eu não sabia se eu ia para um lado, ele ia para o lado, se eu ia... Tentei reduzir, mas o que aconteceu? Eu torci o guidão da bicicleta, eu caí de cabeça, quebrei meu capacete, fui para o hospital, fiquei meio que... Eu fiquei consciente, mas me deu um apagão, eu lembrei de algumas coisas lá no local onde eu caí, deu resgate, fui parar no hospital, também
passei pela experiência de uma equipe de resgate, que eu achei que isso nunca ia acontecer comigo, um acidente de mountain bike, enfim, mas são coisas que acontecem. Estou me recuperando bem, disfarcei aqui a touquinha, né? Eu não tenho cabelo. Gente, então ele estava bem me pior. raspei bastante, eu estava muito pior, mas felizmente a saúde tá boa, né? Quase perdi aqui a sobrancelha, né? Arrancou um pedaço praticamente porque eu caí no asfalto. Então, estou me recuperando, estou bem, graças a Deus, e se perguntarem se eu vou largar o esporte, o mountain bike, não vou largar, vou continuar pedalando, vou investir um pouco mais no capacete e vou ter cuidado com o cachorro na minha frente, né? Então, foi uma experiência bastante difícil, assim, porque foi uma pancada muito forte, né? O capacete despedaçou, então, para mim, foi algo que eu não tinha vivenciado ainda. E eu agradeço, né, por continuar com o compromisso de fazer a live comigo, né? Podia ter cancelado, a gente podia ter adiado, mas ele quis estar aqui, pessoal. Não, eu assumi esse compromisso. Na verdade, eu tinha uma live na quinta-feira com o pessoal da canoagem brasileira, era o TBT, falando um pouco da minha história no esporte, que eu fui um dos pioneiros na modalidade. Essa eu tive que cancelar, eu não tinha mínimas condições, né, na quinta-feira da semana passada, que foi o dia que aconteceu. Mas eu queria agradecer a participação de todos, é sempre bom poder compartilhar um pouco de histórias, né? Teria 1000 histórias, assim como vocês também, certamente tem histórias bacanas, a Indinara, enfim, todo esse pessoal que acompanhou a gente. Queria mandar um abraço para o pessoal da minha área aqui que acompanhou, para o pessoal aí da Serra, enfim, foi um prazer enorme ter conversado com vocês e sempre digo portas abertas, no que a gente puder contribuir nesse momento, de uma maneira leve, descontraída, né, Indinara? Não algo muito formal e rançoso, mas bem alto astral, assim. Estou aqui meio remendado, mas estou feliz de ter participado aí contigo dessa live. O pessoal escreveu, o Enio pediu para tu mostrar o coco. Eu vou tirar a boca. O pessoal tá dizendo, aqui tem, ó, olha aqui, ó. Melhoras, tá Gustavo. Bom, agora tá bom. Agora tá bom. Top, valeu. Tá bom. Muito bom. Parabéns pela live. O pessoal impressionado com o teu tombo aqui. Nossa, meu Deus. Show de bola, muito aprendizado. Parabéns, pessoal. Ótima live. Pessoal, muito obrigada por terem participado. Espero que vocês acompanhem os nossos perfis, né? E que a gente possa estar mais uma vez daqui a um tempo, de repente fazendo mais um complemento dessa live e que a gente possa ter contribuído um pouco para a vida pessoal ou profissional de vocês, falando um pouco do trabalho de equipe, que é tão complexo, mas tão prazeroso de fazer e de estar dentro de uma equipe que realmente busque um objetivo em comum. Então, eu agradeço mais uma vez, Gustavo, a tua disponibilidade pela tua situação e também pela disponibilidade de ter aceitado lá atrás também o meu convite, porque quando eu comecei a falar e pensar em trabalho de equipe, eu não pensei em outra pessoa, porque eu queria exatamente trazer esse foco para a live, de como o esporte e o mundo corporativo tem tudo a ver quando se fala de trabalho em equipe. Com certeza. É interessante, né? Esse momento de distanciamento, ele gera algumas oportunidades. E essa de conversar contigo, né? Compartilhar com o pessoal e também conhecer mais do teu trabalho. Eu espero que, num momento, aí a gente possa realizar algum trabalho junto, presencial, né? Estamos aí nesse momento de trabalhos online. Também estou mexendo nessa área, é algo novo, a gente tem que reaprender, tem que ter coragem para seguir em frente, né? E também aproveito aí para convidar vocês para me seguirem no Instagram, Gesselbach Treinamentos, no LinkedIn, no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, de preferência nós dois, né, Indinara, juntos, né, atuando, quem sabe, presencialmente ou online, a gente está aí à disposição de vocês, tá? Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Na próxima vez eu não vou estar remendado, assim eu espero. Isso aí. Último recadinho, tem 20 segundos ainda. Obrigado por compartilharem conosco as experiências e conhecimentos de vocês. Adorei o assunto abordado. Ótimo live, parabéns. Obrigado pelo convite, ótimo. A próxima que vem é inteirinho. Parabéns, muito bom, parabéns.
Gente, um beijo.